É. Vou adiantar para vocês que a novela prestou um desserviço para a cacaucultura, né? Porque a ideia que se passa na novela é uma atividade atrasada, atividade extrativista, com baixa tecnologia, com baixo conhecimento gerado, né? O cacau ainda precisa muito de evolução, de muito aprimoramento. E o momento atual é um momento único, porque é a primeira vez na história do cacau no Brasil que a gente está migrando para áreas diferenciadas, com pessoas com alta competência, com alto nível de tecnologia que já estão acostumados com fruticultura. Cacau é fruticultura, só que com a comercialização commodity. Então, quando você cuida do cacau, é como se fosse uma fruteira normal. A partir do momento que você colhe, aí inicia um processo que é um pouco mais rápido, né? Que é a quebra, a fermentação e o processo de secagem, que é onde você agrega características à amêndoa. Você converte uma semente, durante o processo de fermentação você mata o embrião e você torna amêndoa. Aí durante a secagem, durante a fermentação, você tira a distingência, né, que é o que dá um sabor amargo à amêndoa, e deixa aquele tom de chocolate forte. Então é um processo importante. Aí depois que você fermentou, secou, ela vira commodity. Aí você não tem preocupação de vender de forma imediata. Hoje, lá no sul da Bahia, a gente tem a preocupação de entregar, porque se ficar na fazenda, o prejuízo é grande, o pessoal está saltando. Então, é melhor o cacau na firma, lá com o Marcão, com dinheiro na conta, a receber, do que na sede da fazenda. Então, pessoal, Vinícius pediu para falar um pouquinho sobre cacau, depois eu vou dar uns spoilers do que seria o teto. Isso aqui é uma imagem da cabruca. Cabruca vem do termo cabrucar. O que o pessoal fazia antigamente? Ele pegava uma mata, a Mata Atlântica, né, que é comum lá na região, que é a vegetação predominante. Você cortava as árvores menores e deixava as de interesse econômico. Então, na região da gente tem muito jequitibá, cedro, sapucaia. Então, tem árvores que o pessoal chama maneira de lei. Então, a ideia era o quê? Era tirar as árvores menores e deixar as melhores e plantar cacau. Então, você deixava ali em torno de 20 a 40 árvores por hectare. Só que o problema é que, com o tempo, o problema da região da gente hoje é estande. A gente tem um estande muito baixo. Pode variar ali entre 400 e 500 plantas. Então, para ter cacau, eu tenho que ter um pé de cacau, cacaueiro. Se você não tem planta, você não tem fruto, a produtividade média cai. E outra coisa que é mais importante, não basta ter uma planta, eu tenho que ter uma copa bem formada. Então, a maioria deixa eu ver aqui, a luz... não. É o do meio. Então, aqui, a gente tem plantas em copa mal formadas. O que aconteceu nessa mudança? Cacau a pleno sol, ao contrário que vocês possam imaginar, não é uma coisa nova. Tem um pesquisador de Gana, o nome é Arrecoran. Ele já fez um teste, de 54 até 71, usando materiais que são os mesmos da Bahia. O grupo forasteiro, Catongo, ele estudou e ele chegou a quase 4.000 quilos. Ele fez um experimento: cacau adubado e sem adubação a pleno sol, e cacau adubado e sem adubação na sombra. Então ele chegou a pico de produção. No final da década de 70, início da década de 80, a CEPLAC fez experimentos em Juazeiro, plantou cacau. Só que foi tipo uma cabruca, com eritrina e embaixo da eritrina cacau. Anos 2000, a gente plantou cacau na Chapada Diamantina, né? Aí começou a expandir. Então não é uma coisa tão nova. Tá tendo essa repercussão muito grande agora porque está tudo favorável. A gente saiu daquele período que as pessoas duvidavam que a muda ia crescer, que ia sobreviver. Depois perguntavam, vai vegetar? Aí quando começou a vegetar, vai produzir? Aí eles viram que começaram a produzir e a dúvida era, a semente não vai crescer. E agora eles estão vendo que as sementes estão grandes e a dúvida, esse pomar não vai ter longevidade. Só que eu estou aqui para pagar para ver. Se a cultura ela produzir por 15, 20 anos, ela já paga. Então você renova.
sem problema nenhum. Que eu estava falando lá fora, qual a vantagem do cacau? Liquidez. Quem começar a plantar cacau vai se apaixonar. E quem beber o mel de cacau vai ficar louco. É que é muito bom. O professor Vitor está de prova, porque o cacau ele tem uma polpa e escorre um líquido dessa polpa que é chamado mel de cacau. Então, pessoal, spoiler. Qual o teto produtivo do cacau? Está dando para enxergar? Se for o caso, a gente pode, se for o caso, para apagar algumas lâmpadas, não sei se está todo mundo enxergando ou não? Então, o que a gente tem que ver? Cacau é uma cultura interessante porque vocês podem plantar, um pequeno produtor pode plantar, sim, 4, 3 hectares, utilizando a própria mão de obra dele e da família, dá certo. Um grande produtor, um médio produtor. Então, a gente não tem problema de comercialização com cacau. Então, vai depender de muitos fatores para eu definir meu modelo. Eu posso plantar em consórcio com bananeira, eu posso plantar em consórcio com açaí. Então, o que vai definir isso é a minha cadeia de produção atual. E o que me proponho a fazer. Então, tem vários sistemas. Eu conheço um produtor, Romildo, que é um produtor que ele tem 0,9 hectares. Ele era pedreiro, lá no Baixo Sul, e passou a plantar cacau. Ele colhe 230 arrobas, nesse 0,9. Então, é uma alternativa interessante. Não, o que a gente tem que ver? Outra coisa importante. Cacau é uma planta cauliflora. Guarde essa informação para a gente depois falar sobre poda. Cacau produz no ramo. A gente tem que pensar em área de ramo, área de metro linear de ramo de produção. Então, e a almofada do floral do cacau, ela fica durante toda a vida. É só comparação jabuticaba. Então, ele sempre produz no mesmo lugar. Então, ele tem que ter folha e galho produtivo. Ele forma a planta. Por isso, é importante para a poda de formação. Ramo, cacau tem ramo plagiotrópico e ortotrópico. Então, a maioria dos ramos que a gente utiliza para muda enxertada são plagiotrópicos, em cima do principal ortotrópico. A gente tem que pegar sempre ramo de baixo vigor. Se a gente focasse em crescimento rápido em cacau, eu plantaria eucalipto. Madeira de cacau não serve para nada. Planta tem que ter baixo vigor. Eu vou conduzir o pomar por 20, 25 anos. Fizemos agora uma visita, a Netafim acabou levando uma equipe para o Equador. Eu vi pomares de 30 anos com produção de 4.000 quilos. Então, é uma planta que dura muito tempo. Então, isso aqui é questão de qualidade, né? A gente tem plantas de plagiotrópico e ortotrópico. A gente já tem um sistema, já está bem consolidado. Sistema radicular, ao contrário que muita gente pensa, só por isso aqui é para definir e para gravar. Pessoal, tem muita gente que fala que muda estaqueada não tem raiz. Isso é mentira. Muda estaqueada tem sistema radicular agressivo. É um mito. Tem 23 anos que eu bato e defendo muda estaqueada. Agora que as pessoas estão mudando. Não são as pessoas da minha região que estão mudando. São as pessoas de fora que estão aceitando a realidade de área monoclonal. Então, outro detalhe importante. Para quem quer produção, tem extração. Cacau lembra muito outra fruteira. Então, é exigente de potássio. O fósforo, vocês podem olhar aqui que o teor de extração do fósforo é baixo porque o fósforo fica na palhada. Então, se a gente for trabalhar com área de implantação, tem que pensar em fósforo alto. Só para gravar isso daqui, né? Se eu quero produção alta, tem que ter fósforo. Não que ele vai ser extraído. Então, manejo. A melhor forma de a gente ter resultado é com manejo. A gente tem que entender o manejo e é uma relação de vários fatores. Condição ambiental, capacidade de investimento, mão de obra. Como vocês vão trabalhar, você tem que treinar mão de obra, porque tem algumas coisas que você faz que é especializado. Quem trabalha com citros ou com outra fruteira não vai ter dificuldade alguma. É só pegar time de poda. Então, o que a gente tem que pensar? Planejar é uma parte importante. Eu tenho que ter muda de qualidade. Eu tenho que ter condição ambiental, irrigação, a poda de formação é uma coisa importante. Nutrição e pensar em mecanização. Então, vamos falar desses pontos. Primeiro passo, custo.
Eu tenho que entender como é que eu vou preparar, quanto eu vou gastar. Então, tem umas planilhas que eu posso disponibilizar. Todo esse material que tem aqui, a apresentação e outros materiais eu vou disponibilizar para o Vinícius. Aí ele distribui para vocês, inclusive alguns livros. Eu tenho que entender minha área, eu tenho que entender como é que comporta o solo em termos de drenagem, qualidade de água. Água calcária ou salina é terrível para cacau. Então a gente tem que pensar em ter água de qualidade. Algumas experiências lá na Jaíba estão sendo ruins porque a gente tem teor de calcário muito alto. Então o cacaueiro ele começa a ter deficiência de ferro e de zinco por alteração de pH. Então, um detalhe. Essa área foi planejada pensando nos carreadores, nos quebra-ventos. Isso aqui é em Morada Nova. Então, se vocês tiverem condição de planejar como é que eu vou introduzir a cultura, entender o processo, entender as condições ambientais, vai ser muito mais assertivo. Rank, box é uma alternativa interessante. Esse box ele pode ser com uma estrutura produtiva, açaí ou outra fruteira. Então, tem vários arranjos, não é uma coisa fixa. Quebra-vento é fundamental. Se for trabalhar com cacau, pense em quebra-vento. Eu tenho que entender minha região, como é que está a condição ambiental, para saber de onde é que vem o vento e fazer uma linha perpendicular à direção do vento. Fazer o plantio que não canalize vento para dentro da roça. Então tem esses detalhes que a gente tem que observar. Drenagem é importante em alguns aspectos. Se você tem uma área que alaga muito, o cacau não tolera alagamento. Tem algumas pessoas que acham porque a planta ter sido originária de uma região amazônica, ela vai tolerar alagamento. E não, cacau não tolera alagamento em hipótese alguma. Consórcio, né, da condição, aí no caso com um pouco, está caindo um pouco em desuso, porque vai depender muito do local. Porque eu tenho que pensar na comercialização da monocultura. Se o coco tiver uma cadeia boa, eu fico com coco. Lá na Bahia o pessoal está utilizando muito açaí. Porque no verão o coco vende muito bem, mas no inverno cai. Aí eu posso trabalhar com coco seco. Ou açaí, que a moda agora, todo mundo que vai à academia toma açaí. Então açaí tá vendendo demais. Espaçamentos, hoje eu não recomendaria fila dupla. Para pequeno, dá certo. Mas para quem pensa em mecanizar, fila dupla é um problema. Hoje o que a gente está usando? 4x2, 4x2,5. Não recomendo um stand maior do que 1.250 plantas. Tem gente que está trabalhando com 1.666. Eu acho que é exagerado. A gente tem que focar em copa de planta e não no número de plantas. Muda qualidade. Se começar errado, vai dar errado. Então, eu tenho que pensar em muda de qualidade, mudas com Renazem. De preferência, visitem um viveiro, conheça o processo produtivo. Viveiro tem que ter jardim clonal para ter fornecimento de material. Jardim clonal de cacau, que é a planta de fornecimento de material botânico, não é área comercial. Um bom jardim clonal ele não é área comercial de produção. Então, isso é um ponto que distingue viveiristas. Se vocês forem comprar, procurem saber de onde é que vem o material. Aqui é tecnologia de muda ortotrópica, mas nesse momento eu não vou conversar muito. Isso aqui, em um outro momento a gente pode falar sobre tecnologia de propagação. Mudas ortotrópicas, tudo que vocês pensarem em termos de propagação já foi desenvolvido para cacau. Desde de propagação a mais antiga, que é de semente, até embriogênese somática. Então não é uma cultura que está atrasada. Né? Viveiro, né? A gente tem que pegar padrão de qualidade de muda. Outra coisa, cacau, tubete, do paper pot. Essas duas opções são as mais fáceis para transporte. E dependendo do local que vocês forem comprar, o frete vai acabar inviabilizando ou viabilizando a compra. Então, não tenham preconceito com mudas de tubete ou de paper pot. São extremamente eficientes para a formação de área. Às vezes, um transporte de sacola a uma longa distância, o torrão chega quebrado e vocês vão ter problema. Pé torto e por aí vai, né? Então, poda, as 4 perguntas básicas, né? Quando é que eu vou fazer? Poda de formação, que é a poda mais importante nessa fase de introdução da cultura, ela é contínua.
Você vai podar quando for necessário. Então, o que que a gente tem que pensar? Isso aqui foi um sistema que eu criei, né? Que é o galho principal, 4, de cada um sai 2. Então, você tem uma arquitetura, isso aqui são os ângulos, que isso aqui poda. É importante ter ângulo fechado e comprimento. Um galho de cacau, na parte mais baixa, não pode passar de 70 centímetros. Porque se você deixar ele crescer demais, ele vai envergar por causa do peso, vai quebrar e vai começar a entrar luz dentro da copa. A casca do cacau não tolera luz. Então por isso que você tem que ter uma copa fechada protegendo a casca. Se você perder casca, você perde a almofada. Então o que a gente tem que ter? É uma planta ereta, com galhos relativamente curtos e com muita folha. O cacau tem uma relação entre 28 e 40 folhas por fruta. Então tem que ser uma planta frondosa, com galhos robustos para a gente ter produção. O que a gente tem que pensar? Ali tem um funcionário, isso aqui é em Minas Gerais, em Janaúba. Então o que tem? É como se fosse uma taça com outra taça sobreposta. Então um mês a planta é vazio. Então a planta acaba protegendo a parte interna. Então tem que ter muita folha. O que eu quero com isso? Eu quero ter plantas com muito galho de produção e futuramente fazer poda mecanizada. O que eu vou fazer de poda manual? O que estiver entrelaçando na linha. Só isso. Então, o que a gente quer? Isso aqui é o 651, que é uma planta mais fácil de podar, uma planta ereta. E na fase inicial, eu posso trabalhar com palhada, saco de cebola, eu posso contar com sócio com banana. Então, para baixar a temperatura do solo, evitar vento. Eu posso contar uma muda mais aclimatada, mas dando preferência a um período melhor, período com chuva, com um tempo mais fechado, sem vento. Irrigação. Aqui com certeza vocês vão precisar de irrigação. Qual o modelo de irrigação? Vai depender da qualidade da água, da faixa molhada e da disponibilidade de investimento. Então assim, o que eu vejo? Gotejamento pode dar muito certo, mas 2 linhas de gotejo, porque tem que ter uma faixa molhada mais larga. O Igor vai falar sobre isso, então não vou falar muita coisa. Microaspersão localizada, que eu tenho que pensar o quê? Na palhada e na decomposição da palhada. Eu tenho que decompor. Então a microaspersão em alguns casos é melhor nesse sentido. Vai depender muito da condição da região. Se for uma região que chove muito, então a decomposição vai acontecer de forma natural devido à precipitação. Então é caso a caso, não tem receita de bolo. Tem cacau até com pivô. Análise de solo, claro, né? Você tem que começar. O cacau ele tem que ter uma faixa de pH entre 5,8 e 6,5. Tem que estar ali com cálcio entre 3,5 e 5, magnésio 0,9, 1,5. Então, teor alto de fósforo, uns 30 miligramas, potássio na casa de uns 100. Os 4 micros que o cacau precisa: boro, zinco, cobre e manganês. Então, quando a gente for trabalhar, pensar nesses elementos. Tabela de adubação já tem pronta para formação. Então a gente considera que o cacau vai ser formado até o 7º ano, isso em condição de cabruca. Em condição de cerrado, acredito que até o 5º ano. Aí a partir do 2º para o 3º ano, eu tenho uma adubação de formação mais produção. A gente tem tabela de adubação. O que eu recomendo? As tabelas foram desenvolvidas pelo professor Olímpio. O professor Olímpio foi meu professor na graduação e foi professor na pós. Então é um cara muito inteligente, um cara muito dedicado. Então já tem algumas tabelas que são prontas. E a gente tem ali até 4 toneladas. E a gente tem tabela, não sei se vocês estão vendo. Estão vendo esse detalhe aqui? Outro spoiler. Então já tem tabela pronta para o nível de produção. Então, mecanização. A gente já tem muito maquinário desenvolvido. Isso aqui foi tudo desenvolvido por um cara chamado Fernando de Martins, que na verdade a equipe dele, né, é uma fazenda que a gente tem em Eunápolis, que é uma referência. Os caras já estão com 1.000 hectares de cacau. Então tudo que foi desenvolvimento, que aperfeiçoamento, esse cara foi na frente. Então eu acho que é o modelo a ser copiado, é esse grupo. Então, o maquinário dele, ele trabalha com
com secador rotativo, faz a parte de fermentação com maquinário. Então é um cara que é a referência na área. Isso aqui é empilhadeira que ele usa para o processo de fermentação. As viradas ele faz com empilhadeira. Poda mecanizada, então já tem poda, já tem a estrutura. E outra coisa importante que a gente do futuro vai trabalhar, qualidade de cacau. Não sei se a gente pode ter uma possibilidade de trabalhar com cacau, que nem café, cacau fino. Isso aqui é a visão lá de Parreiras, que é aquela área que você visitou, Vinícius. A área a pleno sol, né, só com braquiária, para dar condição de conforto térmico. E aqui a área de Martins. Vocês podem ver que o que chama a atenção? De Martins tem 1.000 hectares em um só clone. Então, o que ele tem? Homogeneidade. Então, qual o grande lance? Se vocês forem olhar, o cacau, um fruto de cacau, ele vai produzir em torno ali de 45, 48 gramas. Arredondar 50 gramas de amêndoa seca. Então, eu não preciso de muito fruto por planta. Eu preciso de uma média, uma área de fome. Eu preciso de um pomar com 1.200 plantas produzindo 55 frutos para eu conseguir 200 arrobas. Então, o que eu tenho? Eu posso ter a produção concentrada, até porque, como o professor Vitor falou, para fugir de condições ambientais ruins, ou eu posso distribuir a produção ao longo do ano. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma uniformidade. Pessoal, não sei se eu passei do meu tempo. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção.